nome é Luís Gamito, profissionalmente sou psiquiatra, mas fui professor no ensino superior durante 42 anos. Comecei na Faculdade de Medicina, depois vim para o ISPA, depois para a Universidade de Lusófona e, entretanto, também tenho sido convidado para dar aulas noutras universidades. De certo modo, reformei-me dessa atividade docente, dada a longevidade que ela teve. Aposentei-me também da função pública em relação à minha condição como psiquiatra, da qual, digamos que fiz todos os cargos da carreira médica hospitalar, desde estagiário a presidente do Conselho de Administração do hospital. E por isso também chegou bem a apresentação nesse âmbito, mas continuo a trabalhar de modo privado em psiquiatria, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que eu faço atualmente. Depois, a minha apresentação merece que diga que tenho dedicado grande atenção a outras áreas, designadamente no campo da cultura e da arte, e aí fundei várias associações e coletividades, onde continuo a trabalhar. A talho de foice. Eu fui o fundador do Clube de Tango de Lisboa. Introduzi o tango argentino em Lisboa, porque até então havia o tango internacional, que não era bem tango. Este é um exemplo de muitas coisas que eu tenho feito. Eu terei ouvido falar pela primeira vez no ISPA nos anos 60 do século XX. Eu tenho uma irmã e essa irmã foi aluna do ISPA, então, em 1960 e qualquer coisa. Depois ela mudou, licenciou-se em Filosofia, mas foi por essa altura que eu ouvi a palavra ISPA e percebi o que era. A minha experiência no ISPA foi uma experiência extraordinária, porque, na verdade, eu fui convidado a vir para o ISPA logo a seguir à Revolução de Abril, de 1974. E o convite partiu de alunos do ISPA que estavam interessados em promover também uma revolução dentro da própria instituição. E assim dirigiram-se a algumas pessoas que tinham créditos firmados em diversas áreas relacionadas com a psicologia, e eu fui um dos escolhidos pelos alunos para poder vir participar. Essa minha participação foi uma participação que teve, evidentemente, que ver com a co-criação que se estava a processar então, porque tanto alunos como estes professores novos que apareceram se preocuparam desde logo em reorganizar a estrutura curricular do ISPA, e a mim coube uma parte que foi a de tratar, sob proposta minha, de acabar com a fisiologia, que era uma cadeira que existia, e passar à psicofisiologia. Esta atitude era uma atitude que, do ponto de vista epistemológico, tinha um valor significativo. Ou seja, nós, de acordo com a filosofia de Descartes, nós seguimos lá à risca e, portanto, psicofisiologia quer dizer, numa única palavra, não é psico-fisiologia, quer dizer que mente e corpo estão unidos numa única e mesma essência. Foi o que Descartes disse, ao contrário daquilo que é propalado. Uma mentira, muitas vezes repetida, como se sabe, ganha foros de verdade. E quando se diz que Descartes criou o dualismo, por um lado o corpo, por outro lado a alma, isso é falso. Na altura era politicamente correto e foi dito e defendido pelos seus sucessores, digamos. Descartes escreveu, com as suas próprias palavras, o corpo está ligado à alma através da epífise. Portanto, a ideia dele é que não havia separação. Havia uma ligação e essa ligação era feita através da epífise. E é isto que está escrito por ele. É verdade que ele usou de subterfúgios para
dar mais atenção ao corpo para que a Igreja Católica não se metesse com ele, já que ele o que queria era chegar ao cérebro. Para chegar ao cérebro tinha que ter cadáveres. Para ter cadáveres tinha que fazer alguma coisa para isso, e inteligente como era, inventou a trigonometria. Tornou-se matemático. Para quê? Porque com a trigonometria ele podia chegar junto dos exércitos e vender o seu conhecimento para alinhar os canhões no sentido de, quando disparar a bala, digamos, atingir as linhas inimigas com certeza. Aí está a origem da trigonometria, aí está a origem da ligação dele a vários exércitos, onde tinha acesso a cadáveres, porque nas guerras há muitos cadáveres, como sabemos, e tendo acesso a cadáveres no ambiente de guerra, ele tinha acesso ao cérebro, sem ninguém perguntar nada, nem, porque guerra é guerra, e, portanto, tudo se faz sem haver grandes perguntas e grandes burocracias. E assim ele chegou àquilo que pretendia, que era conhecer melhor o cérebro humano. Como ele não viveu assim tantos anos, acabou por morrer. Ele tinha medo de morrer de uma constipação, mas infelizmente quando foi a Estocolmo para fazer uma conferência, sofreu de uma gripe e morreu mesmo. Mas, então, voltando à psicofisiologia, nós, ao contrário do que se diz sobre o erro do Descartes, que na verdade nunca existiu, nós, honrando a memória de Descartes, escolhemos a disciplina de psicofisiologia. E nessa disciplina de psicofisiologia nós introduzimos uma outra realidade do ponto de vista académico. Foi, pela primeira vez no nosso país, foi lecionado numa instituição universitária a temática da sexologia. Baseados nos conhecimentos que existiam sobre as reações sexuais, havia um capítulo da psicofisiologia que era destinado às reações sexuais. Portanto, eu estou a referir isto porque quando ouço falar da história da sexologia em Portugal, nunca ouvi falar desta realidade, nem mesmo os meus alunos, que foram os primeiros a ter informação sobre sexologia no nosso país, depois, quando falam sobre o assunto, esquecem-se que eles foram os primeiros a pelo menos, terem informação e foram obrigados a saber alguma coisa sobre o assunto. E por isso convém dizer que o ISPA, ao ser refundado nessa época, representava em si próprio uma instituição de grande modernidade e atualidade, totalmente progressista no sentido que a verdadeira que a palavra tem, de avançar para que tivéssemos mais conhecimento, melhor conhecimento e que isso fosse útil para as pessoas. E eu tenho orgulho em rever a cada passo, encontro meus alunos que eu recordo dessa altura, ainda há bocado saiu daqui a Ângela Villarreal, que foi minha aluna, foi das primeiras também que ouvi falar em sexologia, e vejo que todos eles foram pessoas de grande sucesso profissional. Isso para mim é motivo de grande satisfação ver essas pessoas que naquela altura eram pessoas que se davam comigo e com os outros professores num ambiente totalmente relaxado e de grande convívio e camaradagem, até posso dizer assim, e poder-se esperar que, como a disciplina não era imposta, os alunos se desinteressariam. Mentira, não. Interessaram-se pela sua profissão e foram os melhores, dentre os melhores nas suas profissões, em diversos cargos. Poderia agora enumerar vários nomes que todos conhecemos. E, portanto, esta, digamos, é a resposta que eu digo de grande satisfação que eu tenho em ter pertencido a esta geração que criou, ou recriou, de certo modo, o ISPA. Na verdade, penso que terão existido vários momentos, mas o primeiro será esse da refundação da psicologia
em Portugal, porque o ISPA tinha sido criado de acordo com o temor que Salazar tinha em relação à eventual possibilidade de um curso de Psicologia atentar contra a Igreja Católica. E, portanto, ele preocupou-se em que o curso de Psicologia pudesse abrir, digamos, ao público, sob a cobertura das congregações religiosas. Estando garantido isso, depois havia um outro assunto. É que a Psicologia, ainda assim, poderia ter tendência para grandes divagações filosóficas que poderiam atentar contra a moral e contra as regras vigentes no curso do Estado Novo. E por isso teria que ser uma psicologia aplicada, isto é, nada de grandes divagações, mas aplicar a psicologia a coisas técnicas, como fazer testes, saber se o menino A ou a menina B têm uma vocação para serem médicos ou professores, ou outros testes, como testes que podem ajudar, naquela altura da clínica psiquiátrica, a beneficiar diagnósticos a favor dos doentes. Mas seria uma psicologia aplicada, nada de desvarios. E, portanto, quando eu falei da refundação que houve após o 25 de Abril, essa refundação tem a ver com um corte em relação a este tipo de visão, que era uma visão muito restritiva e contentora daquilo que seria a psicologia. Portanto, esse foi um grande momento. Depois não posso deixar de assinalar que, como coisa, do meu ponto de vista, negativo, isto é, que foi contra o espírito daqueles que recriaram o ISPA, e cujos nomes eu podia agora aqui dizer, mas por uma questão de tempo não o vou fazer, mas de qualquer modo queria honrar os nomes desses meus colegas que nesses anos que tivemos e trabalhamos juntos a refazer aquilo que era o ISPA. Mas a determinada altura o ISPA teve a tentação de deixar de ser ISPA, isto é, deixar de ser Instituto Superior de Psicologia Aplicada e ser Instituto de Psicanálise Aplicada. Quer dizer, aquela preocupação que os primeiros fundadores tiveram de que todas as correntes de psicologia teriam obrigatoriamente lugar no ensino da instituição, a determinada altura nós vimos que isso estava a ser completamente atrofiado num determinado sentido de uma determinada escola. Felizmente, o tempo, de certo modo, veio novamente dar razão às ideias daqueles que tinham refundado o ISPA. E como tu disseste, hoje em dia o ISPA é uma instituição superior, universitária, evidentemente tem como principal objetivo a área da psicologia, mas de uma maneira perfeitamente aberta a tudo aquilo que é ciência do comportamento, como também é afirmado nos próprios flyers que são distribuídos pelo ISPA, e a preocupação também em apresentar diversos mestrados, diversas formações, diversas organizações que só enriquecem o amplo domínio da psicologia. E, portanto, este é um outro momento que eu quero ressalvar como muito importante, que é o da regeneração da instituição no bom caminho, do meu ponto de vista, claro. Do meu ponto de vista. Eu não tenho nada, quando falei do IPA, eu tenho tanto contra o IPA como teria se o Instituto passasse a ser Instituto só de terapias cognitivo-comportamentais. Não é que eu tivesse nada contra isso, pode haver um instituto para esse efeito, pode haver um instituto para a psicanálise, claro. A mim gostava-me é que o ISPA partiu desta ideia, um bocado romântica talvez, mas por outro lado também muito científica, de a psicologia, o que compete à psicologia, venha de onde vier. E depois cá discutimos entre nós e apresentamos, e todos podemos
ter uma palavra a dizer, e essa visão era a visão que me gostava que fosse posta em causa. E, em determinada altura, esteve a ser posta em causa, do meu ponto de vista, totalmente. Depois, o andar dos tempos veio dar razão àquilo que hoje verificamos e constatamos, que é que o ISPA é uma instituição que tem um valor, que é um valor que acrescenta a tudo aquilo que se faz na área das ciências de comportamento e da psicologia em geral, e por isso é uma instituição que merece ser acarinhada e acompanhada com atenção. Como é que projeto o ISPA no futuro? Obviamente que quando uma pergunta desse tipo é sempre uma pergunta que encerra dificuldades, porque nós não somos videntes, nem bruxos, nem nada disso, mas eu julgo que está, pelo menos, no bom caminho de ir acompanhando aquilo que a ciência também virá a ser no futuro. Hoje em dia colocam-se, na verdade, desafios. Eu devo dizer que esta frase é sempre dita, desde que eu nasci, que ouço as pessoas dizerem isso. Hoje em dia colocam-se novos desafios. Estão-se sempre a colocar novos desafios. Mas, na verdade, hoje em dia colocam-se mesmo novos desafios. Quer dizer, com o aparecimento ou desenvolvimento da inteligência artificial, com o desenvolvimento da física quântica e, portanto, o facto de nós anteciparmos que dentro de algum tempo o digital é qualquer coisa que era do passado, e já não estamos a funcionar no digital, já estamos a funcionar na era quântica, que é muito mais rápida e muito mais habilitada a resolver problemas, por ser mais rápida também, a resolver problemas em tempo que nós nem imaginamos agora. E é esse o futuro que é impossível de imaginar. Porque, naturalmente, se nós nos admiramos com tudo aquilo que hoje em dia conseguimos fazer e que se consegue fazer nas nossas vidas, daqui a mais uns anos, então estaremos noutra dimensão. E é essa dimensão que terá que ser, pelo menos, explicada, talvez ainda não compreendida, mas o Karl Jaspers disse que havia uma diferença entre explicação e compreensão. Nós explicamos muito as coisas e é bom que expliquemos, procuremos uma atribuição causal para a realidade dos fenómenos, mas muitas vezes temos uma explicação, mas não, na verdade não compreendemos. A compreensão é qualquer coisa que se passa a um nível mais elevado. Com as novas tecnologias de comunicação e informação, coloca-se esta questão, a de que nós já podemos explicar algumas coisas, conseguimos explicar como é que se fazem cenários em 3D, em 3 dimensões, como é que se utiliza a realidade virtual no tratamento de determinadas fobias ou outras doenças quaisquer, não interessa agora. Embora comecemos a preocupar-nos com a nossa incompreensibilidade em relação a este fenómeno. Porque eu não posso deixar agora de dar um exemplo concreto. Há uns anos eu convidei, eu na altura era diretor do Hospital dos Matos, e convidei um professor de robótica do Instituto Superior Técnico para ir fazer uma conferência. E o professor de robótica, em vez de fazer uma conferência, levou aquilo era um retângulo, em madeira, com os robôs que ele tinha construído de propósito para lá ir à sessão e mostrar. Eram robôs muito simples, que tinham como única capacidade moverem-se. Tinham umas rodinhas, tinham umas células fotoelétricas e andavam. E ele dizia, eu quero que vejam isto. Eles andam, eu não pus nenhuma informação, não há aqui
não dei nenhuma indicação para que o robô tenha que andar assim ou assado. Não, tem rodas, tem célula fotoelétrica. Anda. Então começámos a ver os robôs a andar. E eles dizem, esperem, temos que esperar aqui 10, 15 minutos. E nós a ver os robôs e tal, os movimentos aleatórios, ou brownianos, como dizemos quando aplicado às células. E aos fins dos 15 minutos estavam todos juntos em um canto. E eu disse, olha, eu aceitei o convite que era para ver se vocês me explicavam isto, que eu não percebo. Eu não dei nenhuma indicação aos robôs para eles se irem encontrar neste canto do tabuleiro. Mas a verdade é que eles se encontram, sempre. Eu sabia que ao fim, nem sempre, pode ser 13, 14, mas mais ou menos 15 minutos, eles encontram-se. Portanto, eles ganham qualquer propriedade que os faz ter um determinado comportamento, ao qual eu sou estranho. Eu juro que não tenho lá nenhuma indicação em nenhum robô para se juntar com os outros. Também não podemos dizer que há a atração dos corpos e não sei o quê e tal e tal. Não, porque a própria leveza do objeto é de tal ordem que em si mesma não suscita uma atração mecânica que seja compreendida como tal. Por outro lado, também a atração dos corpos poderia ser aqui, ali ou acolá, no espaço, mas porque é naquele canto que eles se juntam, não é? Como se tivessem uma convocatória que dissesse, vocês daqui a 15 minutos reúnem-se todos, meus amigos, reúnem-se todos ali naquele canto, para nós falarmos. Ora, são estes mistérios que estão associados, não só à robótica, como depois a tudo o que tem a ver com a inteligência artificial, que nós não compreendemos. Como este professor de robótica que fez os robôs não compreendia. E, portanto, a psicologia tem o seu futuro necessariamente ligado a esta procura de compreensão ou de compreensibilidade destes fenómenos, do comportamento humano e do comportamento das máquinas. Portanto, nós complexificamos aqui a realidade, porque para além de, quando se diz ISPA e tal, especialista em ciências do comportamento, daqui a uns tempos, se calhar, vão do comportamento humano e das máquinas, por exemplo, ou então não, de qualquer comportamento. Não é? E aí está o futuro, vai passar certamente por aí, e esperemos que no sentido do progresso, uma vez que, evidentemente, as questões éticas colocam-se sempre que há um avanço na ciência, essas questões éticas vêm sempre surgindo, é natural que assim seja, e ainda bem que assim seja, porque será bom que aquilo que seja criado e compreendido seja no sentido de benefício para a humanidade. E nós temos observado que nem sempre é assim. Evidentemente que há muita coisa que traz benefício a cada um de nós, mas que ao mesmo tempo traz tragédia, desastre e sofrimento. E, portanto, aqui, no que se passa ao futuro da psicologia, eu prevejo que este seja um campo muito, muito ativo, no sentido do problema aos técnicos, no sentido aos profissionais da psicologia, para compreender, tão bem quanto possível, o que é que se passa nesta relação entre o homem, ou o ser humano e a máquina. Pois, o que é isso de ser espião ou ser do ISPA? Isto serve para acreditarmos. Isto serve para ISPA. Isto serve para acreditarmos. Acreditarmos o quê? Bom, acreditarmos que é possível contribuirmos para a tal melhor compreensão do mundo e temos um mundo melhor
justamente porque a nossa intervenção assim o possibilita. Se quem vem para o ISPA, quem frequenta o ISPA, quem está no ISPA, o faz com este espírito de estar aqui para acreditar que é possível melhorar, eu julgo que temos a coisa, não direi a coisa resolvida, mas digamos que era, na verdade, aquilo que nos preocupava quando, em 1974, refundámos o ISPA. Ter aqui uma escola, um conjunto de pessoas que acreditavam que era possível fazermos um mundo melhor, através, evidentemente, do conhecimento científico e através da criatividade humana que poríamos ao dispor, e isso só num âmbito de uma instituição onde a relação interpessoal se pautava, na verdade, pela grande liberdade e criatividade. Eu acho que é isto que serve para acreditar.